e compartilhar a tela. Aqui. Beleza. Então, para os principais itens, tá? Aonde o NPR deu maior, aí entra a ferramenta do 5W2H, só que aqui, nesse caso, de uma forma bastante abreviada, que é o quê? Quais são as recomendações, tá? O que fazer, quem e quando, tá? Para cada uma. Então, por exemplo, pro não arremessa o projeto, a falha é que não arremessa o projeto no alvo, por causa que tem um desalinhamento lateral dos braços, que pode ser uma folga excessiva entre a lateral e o braço, ou uma folga excessiva entre o eixo e o braço, certo? Tá? Então, qual a ação recomendada? No caso, para a folga excessiva entre a lateral e o braço, é inserir tolerância de fabricação, ou seja, o projeto não especifica uma dimensão correta que pode ficar para dar esse problema. Tá? E a folga excessiva entre o eixo e o braço, basicamente é a mesma ação. Então, o que tem que ser feito? Uma revisão do projeto, aonde o responsável é o Walter e aonde o prazo é a data que foi dada. E aí, depois que isso for concluir, aí sim se roda o PDCA, porque isso aqui é o P do PDCA, aí o Walter vai revisar, isso aqui vai ser o D, se vai se verificar, tá? Analisando, após essa modificação e teste, quanto que vai ficar a severidade depois, quanto que vai ficar a ocorrência depois e quanto que vai ficar a detecção. Então, como foi falado, a detecção é a mais fácil de se mexer. Por quê? Porque os controles não existentes eu posso colocar. A ocorrência eu posso reduzir significativamente. Agora, a severidade é difícil tu modificar pelo seguinte, se é um problema grave, vai continuar sendo um problema grave. Tá entendendo? Então, dificilmente com as ações, eu mexo na severidade, mas a detecção eu tenho bastante autonomia, tá? Por exemplo, eu posso criar uma inspeção de processo, né? No momento que estão fabricando, para o cara medir e registrar, ou chamar uma terceira pessoa para medir e registrar essas dimensões, para ver se não vai ter folga entre as laterais e o braço, ou folga entre o eixo e o braço. Tá? Aí a minha detecção, que hoje está em 10, ela cai para 1. Se ela cair para 1, o meu NPR já vai para 20. Então, ou seja, mesmo que exista o problema, eu não vou construir a catapulta com o problema. Ou seja, ela não vai ir lá para o campo de batalha com esse problema, podendo, na hora que o cara vai usar, ter um problema de guerra. Vocês entenderam, pessoal? De uma forma assim, mais resumida do como se funciona o FEMEA, tá? Eu vou passar para vocês agora o resto da apresentação e depois a gente tem um exercício. Espera aí, deixa eu me perdi aqui. Só deixa eu compartilhar a tela aqui de novo, essa aqui. Certo? Então, aqui, ó, acompanhar as ações. Como eu falei, o que era antes, depois de implementar as ações, como ficou, certo? E, basicamente, quais são os tipos de FME que a gente vai trabalhar? O de projeto, que ajuda a gente a identificar todas as falhas do produto antes dele ser desenvolvida a ferramenta, antes de fazer toda a parte de fabricação. Tá? O FME de projeto, ele aumenta a probabilidade que todos os modos de falhas potenciais do produto e seus efeitos nos conjuntos sejam considerados. Tá? Por isso que tem que se fazer
parte por parte, ajuda a avaliar as necessidades do desenvolvimento do produto e suas alternativas, fornece informações para ajudar a planejar um completo programa de verificação e teste do desenvolvimento. Ele ajuda a identificar potenciais características críticas e significativas. Então, alguns pontos que antes não apareciam, no momento que tu começa a detalhar, tu começa a ver quais são os pontos mais falhos. Estabelece uma prioridade das ações de melhoria, ou seja, o que a gente tem que fazer antes e o que tem que ser feito depois. Tá? Guia o desenvolvimento de futuros projetos, porque tudo isso que tu avaliou, ele fica com uma memória de análise, e quando tu for desenvolver um outro produto com essas mesmas características, tu considera todo aquela know-how, toda aquela experiência que tu teve no desenvolvimento dos projetos anteriores. E o FEMEA de processo, ele auxilia na análise dos novos processos de manufatura. É importante vocês terem claro o que é projeto, o que é processo. Projeto é o desenho do produto em si, e o processo é como ele vai ser fabricado, tá? Então, o projeto é tolerâncias, é as cotas, é as dimensões, é o desenho, é a forma geométrica. O processo é os equipamentos, é o procedimento, é as ferramentas que vai ser utilizado, é a forma como vai se medir o que foi especificado em projeto, tá, pessoal? Isso é importante ter essa diferenciação. Então, na aplicação do FEMEA, sempre a gente vai analisar antes o projeto, para depois de ter analisado o projeto, entrar e analisar, sim, o processo, tá? Deixa eu ver se eu estou gravando. Sim. Tá? E no FEMEA de processo, auxilia na análise dos novos processos de manufatura e montagem, aumenta a probabilidade que potenciais modos de falha no processo de manufatura sejam considerados, coisas que a princípio não aparecem, tá? Acontece, às vezes, com uma certa frequência nas empresas, de ir um projeto para ser fabricado e daqui a pouco não tem um equipamento que garanta ou que consiga fabricar exatamente o que está definido no projeto, tá? Então, isso é bem importante que a gente faça esse trabalho prévio. Focaliza os controles para reduzir a ocorrência dos produtos inaceitáveis, certo? E quanto antes a gente detectar a falha, menos custo e menos impacto vai ter. Identifica características críticas e significativas, tá? Ajuda no desenvolvimento de planos de controle de processos, ou seja, o que eu tenho que controlar durante as etapas de fabricação. Estabelece prioridade para atividade de melhoria. Eu vou saber o que eu tenho que fazer antes em termos de melhoria do processo, assim como de produto. Guia o desenvolvimento de futuros processos de manufatura e fornece uma história dinâmica das atividades. Então, algumas dicas para facilitar a execução de um FEMEA. São necessários um mapeamento do processo e dado antes de você começar o FEMEA. Então, saber qual é que é o projeto e em quais operações ele vai passar, em quais máquinas, né? Ou quais pessoas, ou quais procedimentos que vai ser feito. Desenvolve uma sistemática de pontuação que seja apropriada para a situação. Aquilo que foi colocado ali no material é uma sugestão. Faça a equipe comprar essa sistemática de pontuação. Tá? Isso aqui é assim, ó, isso aqui é importante. As reuniões de FEMEA, elas demandam bastante tempo. Então, por experiência, reuniões no máximo, 1 hora, bota 1 hora, tá? No máximo 1 hora e meia. Mas 1 hora, sim, mais que isso, a pessoa começa a perder a concentração. Até, estatisticamente, as próprias aulas, o índice de coleta de informações, de absorção de informações, de processamento e aprendizado de todo mundo, assim, nosso,
Anota aí, varia muito de pessoa para uma pessoa, mas é a primeira hora. Depois começa a fadigar. Tá? E quando se atualiza um FEMEA? Sempre que tu for criar um produto, ou for mudar um projeto, ou for mudar a aplicação, ou for mudar o material, ou for mudar o processo de fabricação ou de montagem. Então, quando houver mudança, tu aplica o FEMEA aonde tu está mudando. Certo? Ele é uma sistemática de trabalho, quase que uma filosofia, certo? Por isso que as empresas que têm uma maior preocupação, por causa que o impacto da falha é maior, como produção de equipamentos que atingem uma massa de população maior, como veículo, como eletroeletrônico, como eletrodoméstico, são as empresas pioneiras para aplicar o FEMEA. Tá? O FEMEA nunca está fechado a menos que o processo seja retirado de produção, tá? E algumas das referências, como eu falei para vocês, esses principais aqui, Chrysler, Ford, GM, foram os que mais colaboraram em várias aplicação de metodologias. Certo? Algumas dicas importantes aqui, só para a gente finalizar a parte teórica aqui. Severidade é uma avaliação de quão sério é o efeito de um modo de falha em potencial no cliente. O cliente, nesse caso, pode ser a operação seguinte, operações subsequentes ou usuário final. A ocorrência é uma avaliação da probabilidade que a causa particular poderá ocorrer e que resultará no modo de falha. E a detecção é uma avaliação da probabilidade que os controles que existem atuais, tanto do projeto como do processo, controle pode ser uma medição, pode ser uma conferência de cor, pode ser uma análise de temperatura, pode ser uma série de questões, né? Detectarão a causa, debilidade do processo, de modo e que a falha poderia ocorrer, assim evitando que ela alcance o seu cliente, seja ele cliente interno ou externo, né? No caso, a próxima operação ou até o usuário finais. E os controles atuais, que é ligado à detecção, né, tanto para projeto quanto para processo, são mecanismos que evitam a causa do modo de falha acontecer, ou detectam um modo de falha que poderia ocorrer antes que o produto chegue no cliente. Por exemplo, a gente ainda não viu, mas vai ver mais no final da matéria. Controles atuais, incluindo o CEP, que é Controle Estatístico de Processo, inspeções, procedimentos escritos, treinamentos, manutenção preventiva e todas as outras atividades que asseguram a qualidade do projeto final. Tá? Bom, eu botei aqui uma ideia aí de prática aqui, tá? Então, vamos fazer... é uma ideia, tá? Se vocês quiserem fazer... Deixa eu repartir. Vocês estão enxergando a tela aqui? Sim? Stop share. Sim, deixa eu repartir de novo. Se vocês quiserem fazer... Eu botei aqui para um churrasco, porque o churrasco é uma coisa que o cara sempre faz, né? Então, qual é que é o fluxo do churrasco? É preparar a carne, preparar o fogo, assar. Então, vocês podem mapear esse processo. Parece simples, mas não é tão simples, porque se tu for ver quais são os macroprocessos, aí não é de projeto, nós vamos fazer um FEMEA de processo. Preparar a carne, preparar o fogo, assar e depois bater, tirar o sal e servir. Tá? Não, parece simples, mas tem uma série de processos. Tá? Essa é uma ideia. Se vocês quiserem fazer um exercício de alguma outra coisa diferente, bem tranquilo. O importante do exercício prático, aí no caso, é fazer alguma coisa simples, mas que vocês consigam aplicar a ferramenta, tá? Então, essa é a ideia aí para a gente fazer para a próxima aula. E aí a gente começa a partir dessa etapa aqui. Pode ser? Sim?
Tem alguns aí que estão cara de, meu Deus, por onde eu começo? Façam. Não tem problema. Ó, a aula ela é feita para se errar, porque às vezes com erro a gente aprende a acertar. Então, não tem problema. Façam, depois me passem e a gente pode compartilhar aí alguns exemplos e fazer cada um abre a que for feita a sua e pode fazer. Eu botei como exemplo o churrasco, mas pode ser uma coisa mais simples, preparar um suco, sei lá, qualquer coisa que vocês quiserem aí fazer está valendo, tá? O importante é aplicar metodologia. Professor, Pode falar. individual ou nos grupos? O que vocês acham? Estou botando para vocês se opinarem. Professor, eu dei uma cortada aí. Eu não sei o que tu tinha falado antes. Deu uma cortada. Não, para fazer onde é que parou, não sei, mas para fazer para a próxima aula um exercício de FEMEA, pode ser preparação de um churrasco, pode ser Tá. preparação de uma vitamina, pode ser qualquer coisa simples, mas que pode acontecer falha, entendeu? Até preparação de um bolo, enfim, tá? Aí a Paula perguntou, pode ser individual ou em grupo? Eu vou dizer uma coisa para vocês, individual vocês vão aprender mais. Individual vocês vão aprender mais. Vamos fazer individual? E aí vocês trazem aí para a próxima aula. Individual vocês vão aprender mais. Porque na realidade do grupo de vocês, deixa eu me lembrar aqui os componentes, que está grande o grupo de vocês. E aí às vezes dá alguns... Estão fazendo MASP, né? Na realidade, para o grupo, o que pode ser feito, tá? Deixa eu me lembrar qual era o produto de vocês aí do MASP. Que na realidade o MASP, cada um pegou um problema específico, né? Agora eu não estou lembrado exatamente o que cada grupo pegou como prática. Mas acho que faz o seguinte, ó, faz individual, que eu acho que vai ser mais produtivo em termos de aprendizado. E depois, a próxima aula, a gente começa corrigindo o FEMEA. Tá? Na realidade, vamos ver, só para recapitular, para a próxima aula a gente tem os artigos. Eu cheguei a postar o outro artigo do MASP? Não, né? Só tinha postado um, né? O segundo eu também já postei? Aparece aí. Sim. Ah, então Acho que sim. Acho que sim. Então usem aquele lá. Pode usar, que é a aplicação do MASP numa organização, acho que é uma ONG, alguma coisa assim, se não me falha a memória. É uma organização sem fins lucrativos. Então, ficou para a próxima aula, essa PP vai ser aqui, deixa eu até botar a Fernanda, a Cleide, a Paula, a Ana Paula Heloísa e a Rosiane, certo? Falei todo mundo certinho aí? Tá? Então, fica essa PP. E eu tinha falado tinha dado mais um exercício para vocês, que é o Ishikawa para o café com sabor ruim, né? Enchendo vocês de tema. Mas vocês têm mais, tem mais 40 minutos ainda. Tira 20 no intervalo, uns 20. E mais o FEMEA, certo? Tranquilo? Professor, só uma dúvida. Aquele do café a gente te envia por e-mail depois de feito ou a gente só corrige em aula semana que vem? O café, faz o seguinte, vamos corrigir em aula ele na semana que vem, tá? E aí vocês me mandam por e-mail do FEMEA, porque o Chical Ok. vocês já fizeram em grupo. Esse aí é só um reforço. Ok. Certo? Tá? Então, PP, o Ishikawa do café também tentando daí já mapear não só efeitos primários, mas como efeitos secundários também.
individual e o FEMEA individual, aí vocês me passam por e-mail só o FEMEA. Tranquilo? Deixa eu anotar isso aí para eu também não me esquecer aqui. Só um instantinho. Então, começamos a próxima aula. Primeiro vai ser discussão da PP. 2 vai ser a correção do Ishikawa do café, tá? E aí, eu não sei se por esse aplicativo dá para vocês compartilharem. Aparece para vocês esse share screen aqui? Não. Aparece? Então, se você... Não? Aqui embaixo, ó. Aparece? Então, se vocês quiserem compartilhar uma tela, vocês podem também, né? Eu nunca usei esse recurso. Tipo, professor, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Pá. Aí vocês mostram, a gente pode fazer a correção em cima disso. Interessante, cara. Pô, esse negócio tem mais recurso que a aula presencial. E depois vocês enviam por e-mail, enviam por e-mail e corrigimos juntos o FEMEA do churrasco ou a escolher. Pode ser de um bolo, pode ser de alguma coisa. Peguem, de repente, sei lá, foi fazer um bolo, não deu muito certo, alguma coisa assim. Eu acho que é um exemplo bem interessante. Deixa eu salvar aqui, então, atividades para 9/4, né? 9/4/20. Beleza. É isso aí, pessoal. Por hoje é isso. Eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Tudo tranquilo aí? Vocês querem fazer o trabalho agora? Eu fico à disposição de vocês aí, não tem problema nenhum. Ou vocês querem dar um tempo e depois fazer depois? Aí estou por vocês. Tá? Eu vou compartilhar isso aqui, então, depois. Isso aqui ficou. Então, começamos a próxima aula com as perguntas referentes à preparação prévia, a correção do Ishikawa do café, e aí vocês mandam por e-mail e a gente corrige junto o FEMEA do churrasco ou de outro processo a escolher. Aí a pergunta aqui, só para a gente encerrar, o FEMEA do churrasco é de produto ou de processo? Pode escrever no chat aí, se quiser. De processo. Processo, isso aí. Processo. Só se fosse criar o gado, aí sim seria de produto. Tá, pessoal? Da minha parte era isso. Não sei se tem mais alguma dúvida. Fique à vontade. Daí qualquer coisa, tem o WhatsApp aí meu, do grupo, meu e-mail. Fiquem à vontade para chamar. Fala, Tatiane. Professora, não sei se esse material tu já postou que tu passou. Qual deles tu tá falando? Sobre o FEMEA. Tu quer o modelinho aquele da catapulta, por exemplo? Eu passei para vocês, deixa eu compartilhar aqui. Eu passei para vocês, eu acredito, dá uma conferida, esse aqui, um em branco. Tá? Dá uma olhadinha aqui. Tá. Não sei se está aí. Tu colocou isso no grupo, professor? Eu coloquei Ou no portal? Só dá Tá. uma conferida para mim, porque pode ser que às vezes eu me passo aí. Dá uma olhadinha, ver se está no portal, senão eu já posto agora. Sim, tá no portal. É a última coisa do arquivo de hoje. Tá, beleza. Ele está em branco. Se vocês quiserem, eu posso postar o exemplo também aqui, o da catapulta que a gente fez em aula. Tá? Não é um arquivo de propriedade minha, mas eu não vejo tanto problema. Tira aqui o logotipo dos caras aí, os nomes deles, tá tudo certo. Vocês querem que eu poste esse aqui também? Deixa eu compartilhar a tela.
Daqui a pouco vai cair de novo. Temos mais 10 minutos aí. Vamos lá. Stop. Peraí, new share. Eu posso postar esse aqui para vocês também. Querem que eu poste esse aqui? Tá, beleza, eu posto. Deixa eu já botar aqui para me lembrar. Postar, exemplo, catapulta. Vou ver se eu faço isso aqui hoje ainda e já deixo postado. Então, na minha parte era isso aí, postar o exemplo da catapulta. O que mais, pessoal? Dúvida? Crítica? Sugestão? Tudo certo? Beleza, então? Tá, joia. Então, eu agradeço aí a aula aí para vocês. E fiquem em casa, sossegado. Depois que acabar todo esse isolamento e tal, vamos respeitar, a gente volta a se encontrar presencialmente. Vai ser só em maio, né? Esse mês de abril todo vai ser assim. Mas eu acho que com essas ferramentas que a gente tem, a gente está conseguindo atingir os objetivos. Tranquilo, pessoal? Muito obrigado aí, uma boa noite para todo mundo. Um abraço para vocês. Tchau, até.